Olá, minha turminha do 9º ano, vocês aí do outro lado da tela. Vamos para a nossa próxima videoaula. Como sempre, aquela orientação básica, o livro didático à mão, né? Portando aí a mão para, à medida que vocês estiverem visualizando aqui a nossa aula. Então, assim, pessoal, já elaboramos o simulado que vai vir logo para vocês, tá certo? Então é necessário sempre que vocês tenham aquela orientaçãozinha de buscar a rotina de vocês para verificar o horário, a disciplina naquele dia e o horário para estar com o livro didático aberto e para estar no contexto, né, das nossas aulas, para aquilo que vai vir a ser cobrado aí no simulado de vocês, tá certo? Ou seja, a coerência, conteúdo trabalhado e aquilo que vai ser cobrado numas questõezinhas básicas do simulado. Pois bem, o nosso assunto agora, pessoal, é Europa, o continente Europa, o continente europeu. Mas que assunto? A gente vai estar vendo a Europa, porque estudar a Europa é bastante complexo. São vários países de território pequeno. Só vocês terem uma ideia, a Europa Central, o velho continente, praticamente cabe dentro do nosso Brasil. Para que vocês tenham uma noção que são territórios pequenos. A Europa todinha central praticamente cabe no nosso Brasil, que tem dimensões, por assim dizer, continentais. Mas olha como é interessante, são territórios pequenos, vários países, mas uma diversidade enorme, diversidade cultural enorme. Então a gente vai estar vendo, fazer a ponte dessa diversidade com a integração em vários aspectos, especialmente os aspectos populacionais e econômicos, ok? Então, o que é que a gente vai estar aprendendo? No teu manual de geografia, que eu sempre oriento, tem que estar aberto, ao assistir a videoaula, a gente vai conhecer de que forma o velho continente, a Europa, de que forma ela conseguiu uma hegemonia, um destaque em várias regiões do globo, uma hegemonia, tá certo? E também uma influência. A gente vai conhecer que a hegemonia foi essa, em quais aspectos, e a influência que a Europa exerce em várias partes do planeta Terra. A gente vai estar vendo também, pessoal, 9º ano, a gente vai estar vendo também o porquê dessa divisão do planeta que nasce entre os europeus de mundo ocidental e mundo oriental, o Ocidente e o Oriente, tá certo? Haja vista que a gente sabe, muitos de vocês que já passaram por mim em séries anteriores, em conteúdos onde vem o contexto, por exemplo, das coordenadas geográficas, ou em qualquer mapa mundi você vê a divisão, os paralelos, os meridianos, e aí você notadamente vê o meridiano de Greenwich, fazer apenas uma simbologia aqui, o meridiano de Greenwich, ele divide a Terra ao meio em dois hemisférios, o hemisfério leste e o hemisfério oeste. Ou os europeus criaram essa denominação, o mundo ocidental, ou seja, o mundo ocidental que está atrás da linha do meridiano de Greenwich é o Ocidente, está à frente da linha do meridiano de Greenwich é o Oriente. Então veja bem, está o meridiano de Greenwich, divide a Terra ao meio, então a leste, à sua frente, à frente dessa linha Greenwich, conhecemos, obviamente, é o mundo oriental, é o Oriente. E o que está à esquerda, por trás da linha do meridiano de Greenwich, é o hemisfério ocidental, ou o mundo ocidental. Então os europeus criaram meio que essa expressão ou regionalização do globo entre Oriente e Ocidente. E a geografia nossa, aqui do 9º ano, a gente vai estar buscando
esse entendimento, que na verdade é uma invenção europeia. É curioso, é uma invenção europeia, o mundo oriental e o mundo ocidental. A gente vai estar vendo, como eu havia apontado, os aspectos, está bem aqui na página 76 do nosso livro didático, a gente vai estar aprendendo, né, no percurso da nossa aprendizagem, né, os aspectos populacionais desse continente. É uma diversidade enorme de povos, de culturas no mundo europeu. A gente vai estar vendo também a questão da imigração, que é um problema seríssimo, né? A questão da imigração, que é disparado uma região próspera, a região europeia, o bloco econômico que a gente vai estudar mais à frente, a União Europeia, e que atrai uma imigração, fluxos populacionais de diversas áreas do globo, especialmente de áreas de poder aquisitivo bem menor, de áreas pobres, como os africanos, como latino-americanos, tem um fluxo populacional de imigrantes muito intenso, que buscam também a Europa como refúgio, ou para em busca de trabalho, em busca da prosperidade, né? Em busca de condições de vida melhor. Então é um problema, é uma questão que a gente vai estar aprendendo, discutindo sobre a imigração. E a gente vai estar, por fim, na nossa trajetória, a gente vai estar vendo a formação do bloco econômico, cujo nome é União Europeia. A União Europeia. Gente, o século passado, o século XX, houve 2 episódios que entristecem a história da humanidade. Eu estudei no meu período, continuo estudando, você, sua geração estuda, nossos descendentes irão estudar, que é a parte triste da história da humanidade, esses 2 eventos do século passado, que está intimamente ligado, por sinal o palco foi a Europa, essa região ao qual a gente vai estar estudando, aprendendo a partir de agora, né? Você pode ver aqui o Parlamento Europeu, né, que está na fachada da sede da Comissão Europeia, em Bruxelas, está da Bélgica, tá certo? Está aqui, ó, a fachada, esse órgão executivo da União Europeia, ele está em Bruxelas, capital da Bélgica, é uma foto de 2018, que é o prédio da União Europeia, um bloco econômico que nasce praticamente nesse período triste da história da humanidade que houve no século passado, que, notadamente, eu estou falando das 2 grandes guerras mundiais. Primeira Grande Guerra Mundial, 1914 a 1918. E a Segunda Grande Guerra Mundial, 1938 a 1945. Primeira Guerra Mundial, Segunda Grande Guerra Mundial, e tem a ver diretamente com esse parlamento, com esse prédio aí da Comissão Europeia, da União Europeia, porque ele surge pós o fim dessas guerras. A União Europeia, o continente europeu praticamente foi o palco da guerra, né? As trincheiras, campos de concentração, né, de bombardeio, essas economias europeias ficaram arrasadas. Então a história conta que pós Segunda Grande Guerra Mundial, os chefes de Estado de Itália, Reino Unido, da Alemanha, da França, eles sentaram e entraram num acordo através da sua diplomacia e tiveram a ideia de criar um bloco econômico para que essas economias se reerguessem de forma unida, tivesse prosperidade, e conseguiram. E criaram até então o bloco econômico que está bem aí na página do teu livro didático, o prédio da Comissão Europeia, né? A União Europeia, o bloco cujo nome é União Europeia. Então veja bem, isso aí a gente vai ver mais à frente. Vamos aqui na página 78, que mostra o seguinte, no teu livro didático, só você folhear a página 78, percurso 9,
Iremos ver Oriente e Ocidente, que na verdade é uma invenção europeia. O mundo ocidental, o mundo oriental. Como se houvesse, na prática, essa separação. Tá certo? Então, até porque está bem aqui, bem claro, explícito. Uma invenção europeia. O mundo ocidental, o mundo oriental. Então, do ponto de vista físico, vamos agora para o quadro natural, ou seja, a extensão territorial da Europa. Do ponto de vista físico, é interessante estar na página 78, que deixa bem claro. A Europa, ela fica na porção oeste daquilo que convenhamos chamar de Eurásia. Por que Eurásia? Europa e Ásia. Uma grande massa continental unidos. Então são terras contínuas, está aqui. São terras contínuas. E, na verdade, do ponto de vista físico, não estamos falando do ponto de vista cultural ou político, não, ou socioeconômico, não, melhor dizendo. Físico, por terras. Então a Europa fica a oeste dessa grande massa continental Eurásia. Certo? Então veja bem, na página 78 a gente tem uma informação interessante que diz o seguinte: a divisão física natural, né, são pontes ou elementos naturais geográficos que dividem a Europa da Ásia. A Europa da Ásia tem uma divisão natural. Quais são essa? E que divisão é essa? E que pontos são esses naturais que praticamente dividem a Europa da Ásia? A gente tem o Mar Negro, deixa eu colocar aqui na lousa para vocês. Tem o Mar Cáspio. Eita, mas está ruim de apagar aqui. Você pode acompanhar o texto da página 78, que vai deixar claro: Mar Negro, Mar Cáspio, Montes Urais e tem uma cordilheirazinha também. Veja bem, está aqui, ó. Inclusive está bem definido no mapa físico da Europa. Olha, Montes Urais, Mar Negro, Mar Cáspio e Cordilheira do Cáucaso. Veja bem, está aqui, ó. Montes Urais, Mar Negro, Mar Cáspio e Cordilheira do Cáucaso. Esses limites são os limites naturais que dividem a Europa da Ásia, ok? Mas historicamente, como deixa bem claro, representam obstáculos para a integração desses povos. Obstáculo natural. Mar Negro, Mar Cáspio, né? O Cordilheira do Cáucaso e os Montes Urais. Ok, pessoal? Essa é a parte física. Na próxima videoaula, a gente iremos mostrar a dança das fronteiras do mundo pós-Primeira Guerra Mundial e o mundo pós-Segunda Grande Guerra Mundial. A dança das fronteiras, a anexação de territórios, a anexação de nações a outras nações, de estado a outro estado, que a geografia chamamos de dança das fronteiras, né? A independência de alguns países, a anexação desse país que perdeu em função da guerra e foi anexado ao vitorioso, ao que ganhou, ao bloco que ganhou, enfim. Iremos colocar na próxima videoaula a dança das fronteiras na Europa pós-Primeira Grande Guerra Mundial e na Europa pós-Segunda Grande Guerra Mundial. Tá certo? Forte abraço a todos.